Olá, meu nome é Cássia Andrade e eu vou falar um pouquinho sobre os compostos clorados na indústria de alimentos. O cloro e o cloreto são termos comuns usados na química, onde o cloro é usado para nomear o elemento químico, bem como o cloro gás. O termo cloreto é usado para nomear o íon cloreto, bem como os compostos de íon cloreto, como o ânion. No entanto, ao comparar as propriedades do cloro e do cloreto, podemos concluir que a principal diferença entre eles é que o cloro é um elemento químico, enquanto o cloreto é um íon carregado negativamente. O cloro é um produto químico utilizado na desinfecção da água para uso rotineiro na indústria de alimentos, sendo que o ideal da sua concentração é de 5 mg por litro de cloro residual livre. Esse procedimento, conhecido como cloração na indústria, é importante para contribuir para a obtenção de alimentos com menor contágio microbiana, estendendo a vida de prateleira dos alimentos. Nessa tabela, a gente pode observar a concentração de cloro residual livre recomendada para cada uso específico na indústria. Dependendo da concentração e do pH, as soluções cloradas podem ser esporicidas. O esporo apresenta em sua capa 15% de cisteína, um aminoácido em sua estrutura que irá conferir resistência. Onde não há presença desse aminoácido, o ácido hipocloroso consegue romper a capa. A partir disso, existem duas teorias que exemplificam a desativação do esporo. A primeira é que, após o rompimento da capa, o esporo germina e é inativado pelo cloro, e a outra sendo a de que, após a alteração da permeabilidade da capa, o cloro oxidaria as demais camadas constituintes do esporo até atingir o protoplasma, onde encontram o DNA, RNA, os ribossomos e as enzimas essenciais à transformação do esporo em célula vegetativa. O cloro gás é geralmente utilizado em estações de tratamento de água. O hipoclorito de sódio, com teores entre 1 e 10% de cloro residual total, é bastante aplicado na etapa de sanitização do procedimento de higienização na indústria de alimentos. O hipoclorito de cálcio, com teor entre 70% de cloro residual total, também pode ser utilizado, entretanto, às vezes pode apresentar problemas de solubilidade. O dióxido de cloro é menos reativo com a matéria orgânica, porém apresenta dificuldades operacionais, o que demanda operadores treinados a fim de evitar acidentes. As águas de abastecimento em geral apresentam valores de pH entre 5 e 10, quando as formas presentes são o ácido hipocloroso e o íon hipoclorito. O cloro existente na água sob as formas de ácido hipocloroso e de íon hipoclorito é definido como cloro residual livre. O cloro também pode ser aplicado sob as formas de hipoclorito de cálcio e hipoclorito de sódio, os quais em contato com a água se ionizam. O hipoclorito também estabelece um equilíbrio com os íons de hidrogênio, dependendo do pH, ou seja, da concentração de íons de hidrogênio na água. Uma parte do cloro disponível reage com a água para formar ácido hipocloroso, íons de hipoclorito e ácido clorídrico. O ácido clorídrico formado combina-se com a alcalinidade natural da água ou com a alcalinidade introduzida para fins de tratamento, reduzindo-as e alterando. Dessa forma, o pH, o qual por sua vez influi o grau de dissociação do ácido hipocloroso. Quando existem na água amônia e compostos amoniacais, com a adição de cloro são formados compostos clorados ativos, denominados cloraminas. O cloro presente sob a forma de cloraminas é denominado cloro residual combinado. O cloro sob a forma de ácido hipocloroso combina-se com a amônia presente na água, formando monocloramina, que é NH2Cl, dicloramina, NHCl2 e tricloramina, ou tricloreto de nitrogênio, NCl3. A adição de cloro em águas que contêm nitrogênio amoniacal poderá produzir uma série de reações, que dependerão da relação entre o cloro dosado e o nitrogênio amoniacal presente, do pH, da temperatura e também do tempo de reação. O cloro residual, sendo o cloro residual combinado, inicialmente aumenta com o aumento do cloro aplicado, passando por um máximo e em seguida diminui até um mínimo. A partir desse mínimo, o cloro residual, agora sob a forma de cloro residual livre, aumenta proporcionalmente com a quantidade de cloro aplicada. O ponto de inflexão encontrado é chamado de breakpoint, ou cloração de breakpoint.
cloração ao breakpoint. Com o início da cloração, o nitrogênio amoniacal consome o cloro na formação de cloraminas. O ponto máximo é atingido quando toda a amônia disponível se combinou com o cloro para a formação das cloraminas. Como são compostos quimicamente instáveis, quando a curva atinge o máximo, com a continuação da adição do cloro à água, as cloraminas são oxidadas e destruídas, formando produtos inertes, como N2 e HCl. O ponto mínimo de inflexão é atingido depois da destruição das cloraminas. A continuação da adição de cloro significará um aumento de cloro residual livre, já que toda a demanda de cloro pela água foi satisfeita. A cloração ao breakpoint pode ser aproveitada de forma a garantir um teor de cloro residual num sistema de distribuição de água. A água clorada ela sofre a adição de compostos de amônia, formando cloraminas. Durante a distribuição da água tratada, as cloraminas funcionarão como uma fonte de cloro frente a qualquer substância oxidável que surgir na rede, uma recontaminação. O pH da solução influencia as quantidades relativas às cloraminas presentes. As dicloraminas têm maior efeito bactericida do que as monocloraminas, e as tricloraminas não apresentam efeito desinfectante. Essas reações podem ocorrer simultaneamente, e o aumento da acidez da relação cloro-nitrogênio favorece a formação dos derivados mais clorados. As reações são mais rápidas em valores de pH mais baixo, onde é elevada a concentração de ácido hipocloroso não dissociável. Esses compostos clorados inorgânicos são estáveis ao armazenamento e muito reativos com sais minerais e matérias orgânicas. Em razão disso, a água contendo ácidos fúlvicos e úmicos, oriundos de matéria orgânica em fase final de decomposição, podem reagir com os compostos e ocorrer a formação de trialometanos, conhecidos como compostos trialometanos, que são compostos formados por um átomo de carbono, um de hidrogênio e 3 de halogênio, cloro, bromo e iodo. Esses compostos, representados pelo triclorometano, bromodiclorometano e dibromoclorometano e tribromometano, são considerados nocivos à saúde, pois existem evidências de que se relacionam com câncer de intestino. A portaria 888 no Ministério da Saúde exige que a concentração de trialometanos totais não ultrapasse 100 por litro. Essas são as formas químicas desses compostos. Entretanto, a substituição do cloro por outro desinfetante no tratamento da água pode trazer mais riscos do que benefícios, considerando que a diminuição da incidência de doenças transmissíveis pela água somente foi alcançada com a difusão do emprego da técnica de cloração. Entre os compostos relacionados, os que têm concentração mais significativa em água potável são os 4 primeiros: o triclorometano, bromodiclorometano, dibromoclorometano e tribromometano. Portanto, quando se faz referência aos trialometanos, na realidade estão sendo mencionados os 4 compostos citados. Os trialometanos mais facilmente o trialometano mais facilmente detectável é o cloroformo. Os ácidos úmicos e fúlvicos são chamados precursores dos trialometanos. Para o controle dos níveis desse composto na água, dentre as alternativas disponíveis e viáveis estão o controle dos percursores, que pode ser realizado durante o tratamento convencional da água, nas etapas de floculação, decantação e filtração, e o uso de agentes clorados menos reativos, com matéria orgânica. As variáveis que influenciam a reação de formação dos trialometanos são o tempo, a temperatura, o pH, a concentração de brometo e iodeto, as características e concentrações dos precursores e a concentração do cloro. Em relação à formação dos trialometanos em condições naturais, não é instantânea.
Em princípio, quanto maior o tempo de contato entre o cloro e os percussores, maior será a probabilidade de formação dos trialometanos. O aumento da temperatura significa um aumento da probabilidade da formação do trialometano. A formação dos trialometanos aumenta com a elevação do pH, pela sua ação catalítica sobre o haloforme. Os brometos e iodetos, na presença do cloro aquoso, são oxidados a espécies capazes de participar da reação de substituição orgânica, resultando na formação de trialometano puro ou misturado, que é um ou mais de um dos compostos. O bromo tem vantagem sobre o cloro nas reações de substituição com os compostos orgânicos, mesmo que o cloro esteja presente em excesso quando comparado com o bromo inicial. Quanto maior a concentração de ácidos úmicos e fúlvicos, maior será a formação de trialometanos. As características da água e dos percussores presentes também irão influenciar na formação dos trialometanos. Quanto maior a dosagem do cloro, maior será a probabilidade de formação dos trialometanos, e a forma sob a qual o cloro se apresenta também é importante. O cloro livre tem maior poder de formação desses compostos do que o cloro combinado. O cloro residual total compreende o somatório das concentrações de monocloraminas, dicloraminas e tricloraminas inorgânicas, que se formam no processo de cloração, e das concentrações de ácido hipoclorose e do íon hipoclorito, ou seja, é a soma do cloro livre com o cloro combinado. O cloro residual total pode ser determinado por diferentes métodos, mas o NN-dietilpfenilenadiamina, o método PDT clorimétrico, é operacionalmente mais simples para a determinação do cloro residual. Para realizar a determinação, são necessários 100 ml de amostra, uma bureta, um NMR de 250 ml, um titulante, 5 ml de solução DPD indicadora, 5 ml de solução tampão e iodeto de potássio. O primeiro passo é determinar a quantidade de cloro residual livre, onde primeiramente iremos adicionar ao LR+, 5 ml da solução DPD e os 5 ml da solução tampão, estritamente nessa ordem. Então devemos misturar e só após adicionar os 100 ml, só após a mistura desses dois, só depois da mistura desses dois que a gente vai adicionar os 100 ml de amostra. Ao adicionar essa amostra, irá formar uma coloração rosa, resultante da oxidação do indicador de TPD pelo cloro presente na amostra, que será então titulada, e o resultado dessa titulação será o nosso valor do cloro residual livre. No segundo passo, devemos zerar a bureta, adicionar o iodeto de potássio, que fará com que as cloraminas reajam com o iodeto, sendo liberados na forma de cloro, e novamente o cloro irá oxidar com o DPD indicador, adquirindo novamente a coloração rosa. E devemos proceder realizando uma nova titulação, e o resultado dessa segunda titulação será o nosso valor do cloro residual combinado. E com a soma desses dois valores, do cloro residual livre e do cloro residual combinado, vamos obter o valor do cloro residual total. Obrigada.